A partir de agora vamos começar a nossa parte de entrevista, quer dizer, dando sequência, uma vez que começou na última semana, quando a gente entrevistou aqui os candidatos que concorrem ao Senado por Alagoas. Ontem começou a sequência dos candidatos que concorrem ao governo estadual. E hoje é a vez do professor Cícero Albuquerque, candidato ao governo pelo PSOL, e já está conosco. Vocês que acompanham a gente através do NN Play já podem acompanhar as imagens, né? Bom, professor, observando o seu plano de governo, a gente observa muito bem elaborado. Gostaria até de elaborar, de parabenizar, porque apesar de vasto, né? Mas andei folheando e tal e observando, inclusive as propostas que o senhor faz, sempre baseadas na realidade de Alagoas, nas estatísticas e tal. Mas o fato é que o nosso eleitorado, na sua maioria, parece não estar levando muito a sério, parece não ter observado bem, porque nas pesquisas o senhor tem apenas 1% das intenções de voto, mais ou menos isso, não é verdade? Então, o que o senhor acha disso? Eu gostaria da sua opinião. O povo não acredita nesses planos ou a sua linguagem não está clara para o povo? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Rocha, bom dia, Arapiraca, bom dia, companheiros da Novo Nordeste, companheiras, bom dia, região inteira. Estava em off conversando com Rocha. Eu sou alguém com familiaridade com a região, não só com Palmeira dos Índios, que é terra de Rocha, mas com Arapiraca também. Rocha, eu quero primeiro parabenizar a rádio, parabenizar você pela condição do processo. Obrigado. Dizer que é uma alegria estar com vocês aqui. Nosso plano de governo, na verdade, eu acho que você me dá a oportunidade de dizer que ele é um plano aberto, ele não está fechado, ele está... Quem entrar tem um site chamado Divulga Cante, e você pode entrar e acessar não só o meu, como os demais planos de Alagoas, como de todo o país. É uma coisa muito bacana, assim, porque a gente tem condição de verificar. O meu plano de governo é algo aberto. Essa versão, inclusive, que eu te passei ontem, é uma versão que não está lá no Divulga Cande ainda, porque nós estamos atualizando. E é importante que a gente tenha sempre a abertura de continuar recebendo propostas. Vou te dar um exemplo. Ontem eu conversava com uma amiga aqui de Arapiraca, uma ex-aluna, para que eu mando um abraço, Francisca, e dizendo assim, ora... Tem informações que a gente não tem no cotidiano que, quando chegam para a gente, modificam a nossa visão sobre a realidade e modificam a nossa visão sobre o plano. Nosso plano não tem, por exemplo, nada sobre acessibilidade. Toda cidade hoje, no país, precisa estar adaptada às pessoas que não têm, que têm deficiência física. E a gente não conseguiu colocar isso no plano. E ontem eu dizia assim, quando eu estive em Palmeira dos Índios, já visitando a UFAL Palmeira dos Índios, trabalhei lá 12 anos, morri de emoção quando estive lá, porque fazia uns 4 anos que eu não ia lá. Eu percebi porque nós tínhamos um debate sobre acessibilidade. E está, a partir de hoje, quando chegar em casa à noite, nós vamos começar a mexer no plano de novo, conversar com alguns companheiros e incluir o debate sobre acessibilidade, que é um debate fundamental que diz respeito a uma parcela importante da nossa população. Tá, indo à sua pergunta, eu não tenho preocupação neste momento com as pesquisas. Eu estou andando na rua, Rocha, e o impacto e o sentimento e a reação das pessoas é muito bacana. Tá? Isso vai aparecer na urna. Não tenho dúvidas. Até porque o povo de Alagoas já entendeu que existem 6 candidaturas, 7 candidaturas, e existe uma candidatura diferenciada. Esta candidatura, sem nenhum sentimento de pretensão, de arrogância, é a nossa. E por que a nossa candidatura é diferenciada? Porque ela tem uma história diferente, porque ela tem um processo diferente, porque eu tenho uma história de vida diferente e porque eu tenho compromissos. Eu tenho dito, eu sou a única candidatura de esquerda em Alagoas nesse momento. E a tradição da esquerda é trazer para o debate político uma sensibilidade social maior, um compromisso com transformações sociais, um compromisso com igualdade social e um compromisso com políticas públicas que atendam a maioria. De tal ordem que, quando eu digo a você, o nosso plano de governo continua aberto e ele continua incorporando aquilo que a realidade tem de mais premente, é porque nós estamos, percebam, não é só uma coisa do professor Cícero, do professor Cícero tem uma carreira acadêmica que tem feito a diferença nos debates, nas discussões. Não, é muito mais do que isso. É o conjunto de propostas, é o conteúdo que o nosso programa de governo tem. E só para fechar, dizer que o nosso programa de governo tem uma coisa que os outros não têm. Por exemplo... Esgotou o tempo, são 3 minutos, conforme o senhor sabe, né? Já vem uma outra pergunta. Eu vou colar na outra pergunta. Mas nós temos muito espaço, né? Afinal de contas, temos aqui 1 hora, aproximadamente 1 hora, porque já começamos, né? Gilberto Júnior, por favor. Vamos lá, então. Candidato, bom dia. Obrigado pela presença com a gente aqui no Comando 91. Aproveitando ainda essa situação da sua plataforma de governo, que é extensa em relação aos outros candidatos, por exemplo,
Mas eu observei que tem muitos dados, né? Muitos dados que talvez para o cidadão comum, né, não seria tão interessante, né? Mas, obviamente, que o senhor disse que ainda é aberta esse plano de governo, essa plataforma. Isso não dificulta ao eleitor comum entender qual o objetivo, qual o intuito, de fato, do seu plano de governo? Não, candidato? Não seria mais fácil mudar, por exemplo, esses percentuais de voto de hoje, cerca de 1, 2%, se fosse mais simples a sua linguagem no seu plano de governo? Tá, Gilberto, primeiro eu queria agradecer porque a sua pergunta me faz continuar a resposta que eu estava dando anteriormente. O nosso plano de governo é o único que tem uma coisa que é fundamental, que é um diagnóstico da realidade. Não existem, Gilberto, propostas que não sejam propostas para um determinado problema. Quando você vai ao médico e o médico passa um remédio, ele passa um remédio mediante um diagnóstico. O que é o diagnóstico, Rocha? Ele examina você, ele pede exames, ele chega à conclusão do problema que você tem e ele indica o remédio. Ora, o remédio não é qualquer coisa e o remédio não serve para tudo. Remédio nenhum serve para tudo. Quando o pessoal passar na rua dizendo, olha, este remédio serve para isso, para aquilo, para aquilo outro, não tem assim? É o chamado remédio de feira. Aquele remédio que serve para tudo, esqueça. Não existe um remédio que sirva para tudo. Qualquer remédio é para um determinado problema. Cada problema que a gente analisa, a gente faz um diagnóstico. Primeiro a gente faz um diagnóstico de Alagoas. Olha, qual é a realidade de Alagoas? Eu preciso saber da realidade de Alagoas para poder propor. O que estranha, aí o que você está me perguntando, eu vou reverter isso. O que estranha é que hajam programas de governo que não venham acompanhados de um bom diagnóstico. Eu passei a vista nos programas de governo dos meus adversários. Eu sou um homem estudioso, eu sou um homem da universidade, eu sou um homem da ciência. Eu não sou um comum que não estuda. Eu li a vida inteira, eu estudei a vida inteira. Eu sou um cara de família pobre, Rocha. Essas mãos que você está vendo aqui, cortaram cana, fizeram roça. Eu sou um cara de sítio. Nós tínhamos um sítio e nós plantávamos a roça. Portanto, quando eu cheguei na universidade, eu me identifiquei com as pessoas que vêm de sítio. Nessa região é muito comum, tá? Mas eu estudei a vida inteira. Eu li, eu sou um cara com muita leitura, eu sou um estudioso. Eu não posso apresentar um programa de governo superficial. Eu não posso jogar uma proposta que não tenha fundamento. Eu não posso fazer o que alguns fizeram, contratar consultoria que escreva para a realidade de Alagoas o que escreveu para a realidade de Sergipe, para a realidade do Rio Grande do Norte, para a realidade da Bahia, para a realidade do Sul. Não posso, eu tenho que fazer um plano. A minha contribuição nesta campanha é, inclusive, ajudar a qualificar o debate político. Porque o debate político em Alagoas é muito raso. Qualquer um, me desculpem a expressão, pode ser candidato a governador desde que seja eleitor. Mas não pode você aceitar que o candidato não saiba dos problemas que a realidade apresenta. Não pode, a gente não pode continuar elegendo o cara porque é filho do Beltrano, porque é filho do Cicrano, porque é apoiado por Cicrano. Não, cara, a gente tem que qualificar o debate político, a gente tem que acabar com esse negócio de eleger pessoas porque tem sobrenome, tá? De eleger pessoas porque tem dinheiro, de eleger pessoas porque fazem um discurso fácil. A gente tem que eleger pessoas que demonstrem capacidade, que demonstrem conteúdo. E eu, sem querer ser pretensioso, mas também assumindo o meu lugar nessa realidade, eu tenho o dever e a obrigação de apresentar uma proposta com conteúdo, com substância, com fundamentação. Candidato, rapidinho, desculpa interrompê-lo. Quando o senhor elaborou o seu plano de governo, foi consciente, com conhecimento do orçamento do governo do estado de Alagoas? Sim. Quando o Collor perguntou aquela bobagem ao Rodrigo aqui em Alagoas, aqui em Arapiraca, melhor dizendo, e o Collor achou que ia abafar, ia arrasar, ia massacrar. Qual é o orçamento do estado? Cara, eu tenho 2 economistas, um que eu prefiro não dizer o nome porque é em off, mas eu tenho uma economista, uma linda, maravilhosa arapiraquense chamada Luciana Caetano, que é quem tem me assessorado na parte de economia. Professor da Universidade Federal de Alagoas, tá? Uma economista com doutorado na Unicamp, mas acima de tudo, uma mulher comprometida com a transformação de Alagoas. Para orgulho dos arapiraquenses, arapiraquense, com família aqui, de Limoeiro, de Anadim, de Arapiraca, tá? E ela é quem tem me ajudado no entendimento. 2, na verdade, não, 3, tá? 2 em off, porque Alagoas é um estado pequeno, nem todo mundo quer se expor. Não é todo mundo que topa a parada que eu tenho topado, de botar a cara e o peito e de fazer o debate que eu tenho feito, tá? Num estado como Alagoas. Não só pelos riscos que isso representa, mas pelos comprometimentos que isso traz.
Tá? Eu tenho feito esse debate porque eu acredito que esse debate é importante. E eu digo mais, há uma parte expressiva do povo de Alagoas que quer uma candidatura como a minha, que precisa de uma candidatura como a minha, que quer este debate. Eu não vou fazer desta campanha uma campanha de caras e bocas. É uma campanha de conteúdo, porque eu acredito na capacidade do povo acreditar, entender e mudar. Eu não sou daqueles que acham que o cara que mora na periferia ou que o cara que mora na favela é menos capaz de entender o que eu estou dizendo. É menos capaz de compreender. Eu não estou falando para uma parcela da população privilegiada. Eu estou falando para o povo. E eu não vou usar, nesta campanha, um tom professoral, apesar de eu ser professor. A minha assessoria às vezes me critica que eu cito um autor, que eu cito um livro, que eu cito... Não, eu vou citar porque eu também sou um cara da academia. Ainda que eu tenha vindo de uma família pobre e ainda que eu não seja um rico, porque eu não sou o rico desta campanha, a minha campanha, por exemplo, custa R$213 mil. Este valor de campanha inteira é o valor que alguns dos meus adversários gastam no dia. Ou às vezes até em menos tempo. Eu não tenho acordo político com o vereador, não tenho acordo político com o prefeito, eu não tenho acordo político com ninguém que possa me comprometer. Ninguém manda em mim, ninguém diz o que eu vou dizer, ninguém diz o que eu posso e o que eu não posso dizer. Diferentemente dos meus adversários, que todos eles têm tutores, tem um que tem pai e filho, só não tem Espírito Santo, nunca jamais terá, tá certo? Tem outro que é dominado por um chefe político nacional que usa o recurso público da forma mais escandalosa. Tem outro que vê a agressão dentro do palanque dele a uma mulher e ele não pode dizer nada porque tem que ficar calado. Professor Cícero Ferreira de Albuquerque não está submetido às lógicas da política podre de Alagoas. Tá? Essa candidatura é de ruptura com o que há de podre na política alagoana. Se você que está me ouvindo se identifica conosco, é conosco que você vai andar. Nós estamos buscando voto independente, nós estamos buscando voto de consciência e nós acreditamos nesse voto em Arapiraca, na região e em Alagoas. Bom, claro que a gente vai mudar de assunto aqui porque são muitos assuntos, na final de contas, a gente está falando aqui no plano de governo vasto e tal, e o senhor pretende chegar a comandar o estado na qualidade de governador. Entre muitos problemas que nós temos, né? E, inclusive problemas de saúde, alguns deles são decorrentes do uso de álcool e de drogas. O senhor conhece muito bem, até porque na universidade isso acontece, aliás, em todos os âmbitos da sociedade. Essa aqui é a grande realidade. Nesse aspecto, qual é o seu plano para assistir não só os dependentes químicos, mas aos seus familiares também? Perfeito. Primeiro dizer o seguinte, que não há ninguém neste estado, neste país, que não tenha na família ou não tenha na amizade próxima alguém com problema com álcool ou com outras drogas. Correto. A universidade não tem. A universidade tem o que a sociedade tem. Tá? Eu preciso dizer isso porque durante os últimos anos, neste governo, o governo criminoso de Bolsonaro, o ataque à universidade tem sido de diversas formas. Um deles é corte de recursos. Tá? A universidade vem sendo sacrificada ano após ano com corte de recursos. O outro, mais criminoso ainda, é difamar a universidade, dizendo que a universidade tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro. Quem conhece a universidade sabe que a universidade é o lugar da ciência, é o lugar do estudo, é o lugar da tecnologia, tá? E nós temos uma contribuição imensa, não apenas para Arapiraca, e o grupo de professores que tem aqui em Arapiraca é extraordinário, eu mando um abraço para todo mundo, tá? Não posso citar nominalmente cada um, mas vou citar Marcelo Carlone, que tem um trabalho muito bacana hoje, que discute cidade, tá? Mas olha, a droga lícita e a droga ilícita é um problema, um flagelo social muito grande. Nós temos que trabalhar primeiro com a prevenção. Rocha, nós nunca vamos resolver essa questão por inteiro, com clareza disso. Não há sociedade nenhuma no mundo em que, por exemplo, a gente não tenha droga e a gente não tenha violência. Nós vamos trabalhar com a prevenção, para que não hajam pessoas viciadas. Tá? Assim, segundo, nós vamos trabalhar, e isso envolve um processo de educação. Nós vamos trabalhar com o curativo. Também é preciso cuidar das pessoas que estão envolvidas com isso. E é preciso ter uma rede de apoio no Estado, que não seja só uma rede privada, mas ainda que tenha uma rede privada, que o governo do Estado chegue e apoie. Quem está nos ouvindo aqui e tem uma pessoa dependente química em casa, sabe quanto isso altera a vida da família e quanto isso compromete não apenas a vida de quem é dependente químico, mas do conjunto da família e da vizinhança e da sociedade. Portanto, nós precisamos ter uma rede que o governo do Estado comande, uma rede de apoio, e nós precisamos ter convênios com as redes particulares que fazem um bom serviço. Não pode ser entregar recurso e não saber o serviço que está sendo feito. Tem que entregar recurso, mas também tem que acompanhar, ter uma política estadual de prevenção e de cura
de tratamento às pessoas que têm envolvimento com droga. Eu gostaria de saber se a jornalista Bibi já está, daqui não dá pra gente. Ah, tudo bem. Valeu, seja bem-vinda, Bibi. Sua pergunta, por favor. Bom dia. Bom dia, candidato. O senhor, como da Frente Popular, tem em seu plano de governo o combate à pobreza. Hoje, Alagoas tem mais de 50% da população pobre. E o que nós vemos, em linhas gerais, são programas assistencialistas. Auxílio Brasil, Bolsa Escola, Auxílio Cria, que funcionam mais como um paliativo momentâneo daquele problema de quem passa fome. Mas como, de fato, resolver o problema da pobreza no nosso estado? Bibi, bom dia, prazer sempre falar com a mulher e saber que vem sempre uma pergunta muito inteligente e sensível, né? Não é só uma questão de inteligência, é uma questão de inteligência, mas também não é só uma questão de sensibilidade, é também uma questão de inteligência. Bibi, olha, este problema é a prioridade do nosso governo, tá? Nós temos 5 eixos no nosso plano de governo. O primeiro eixo é o combate à pobreza e à desigualdade social. Rocha, nós vivemos num estado que tem 1.300.000 pessoas em situação de pobreza. É a metade da nossa população, praticamente. 70%, Bibi, das pessoas do povo alagoano tem renda de até 2 salários mínimos. 60% tem até de 1, não é de 1, até de 1. Com esta situação, nós não temos como pensar uma sociedade melhor. É preciso que a gente entenda, e a Bibi tem razão, que as políticas assistenciais, eu não chamo de assistencialistas, Bibi, eu chamo de assistenciais, elas são importantes, elas são necessárias. O cara está passando fome, a pessoa está passando fome, você não vai fazer política estruturante, porque enquanto a política estruturante se forma, isso leva às vezes 1 ano, 2 anos, 3 anos, às vezes um pouco mais, o cara já passou fome, já morreu. Já tá, a fome é um flagelo terrível que na nossa sociedade não precisaria ter, não precisa ter, jamais precisa ter. Só uma sociedade injusta em que muitos não têm nada e que poucos têm muito permite isso. Tá, qual é a nossa tarefa? Nossa tarefa é pensar políticas assistenciais. E aí, esse programa que está chamando de CRIA em Alagoas é um programa que nós vamos ampliar, sem precisar mudar o nome, porque no país tem essa coisa de mudar nome o tempo todo para achar que o programa é seu. Não, sem crise desse tipo. Mas ampliar o CRIA, atender mais pessoas, mas fundamentalmente pensar políticas estruturantes. E aí eu vou destacar uma fundamental. Na zona rural é a questão da reforma agrária. Nós vamos promover reforma agrária neste estado. O governo de Alagoas, o governo do estado vai fazer isso. E por que eu digo que nós vamos? Porque nós não temos compromissos com os setores que dominam o estado. O estado de Alagoas é saqueado por uma elite política, que é uma elite econômica, que muitas vezes está enraizada no campo. Nós temos terras públicas sob domínio privado. Eu tenho falado uma linguagem, às vezes, acadêmica, e isso me preocupa, que é assim, as terras devolutas, que é uma expressão, Rocha, e demais, que quase ninguém escuta, quase ninguém entende. E eu não quero fazer dessa expressão uma expressão refém da academia. Terra devoluta é terra pública que alguns dominam e que não tem títulos. E vocês não têm ideia de como algumas famílias poderosas em Alagoas dominam terras públicas. Pública, porém particular. Pública, porém particular. E nós vamos fazer. Essa é uma expressão que ninguém domina. Eu tenho dito, estava dizendo aos meninos que andam comigo ontem, eu disse, olha, bicho, nunca houve uma candidatura de esquerda em Alagoas tratando das questões que a gente tem tratado da forma que a gente tem tratado. E é tratando publicamente, sem querer dizer assim, está mascarando, está evitando falar. Não, nós estamos falando de tudo que nós acreditamos que é importante falar. Uma delas é dizer assim, nós vamos fazer um georreferenciamento, nós vamos identificar as terras públicas sob domínio privado, nós vamos pegar as pequenas e médias propriedades e vamos titular. E quando a gente titular essas pequenas e médias propriedades, nós vamos dar aos trabalhadores, às pessoas que moram nelas, não apenas o título, mas acesso a crédito e a outras políticas públicas, tá? E nós vamos trabalhar para ter essas terras de volta. Terminado o espaço, professor. Mas, outra pergunta. Nós agora vamos abrir espaço para o ouvinte, não é isso? Já está no ponto? Muito bem, vamos ouvir. O senhor vai acompanhar atentamente e logo depois já pode entrar com a resposta. Bom dia, ouvintes da 91 FM. Gostaria de fazer uma pergunta ao candidato professor Cícero Albuquerque referente à segurança pública. Sabemos que um dos pontos positivos do antigo governo foi a segurança pública, o investimento na segurança pública. Porém, esse último ano percebemos uma pequena crescente de homicídios e principalmente de feminicídio
No mesmo período de janeiro a julho de 2015, tivemos 15 feminicídios e já esse ano tivemos 18, um recentemente aqui em Arapiraca. E eu gostaria de saber do candidato qual o seu plano de governo para melhorar ainda mais a questão da segurança pública e referente ao cuidado com a mulher, a prevenção ao feminicídio. Pois não. Tá, eu queria primeiro agradecer a pergunta do ouvinte, eu não identifiquei o nome dele, mas tudo bem. Ele não se identificou, mas se possível a gente vai passar o nome. Mas a pergunta é muito bacana, porque ela dá a oportunidade da gente tratar da violência em Alagoas e da segurança pública, que é uma questão central. Um dos temas mais graves dessa campanha é a segurança pública. A gente, para onde vai, escuta essa preocupação. E é justa, porque nós queremos viver numa sociedade que nos dê segurança. Nós queremos andar nas ruas, nós queremos conviver sem a ameaça da segurança. Primeiro porque a disseminação de uso de armas está maior. Você anda nas ruas e qualquer discussão de trânsito, você está sujeito, qualquer problema de trânsito está sujeito a um impasse, porque as pessoas estão mais armadas. E quanto mais armadas as pessoas estiverem, mais propensão de violência existe. Tá? Precisamos partir disso. Segundo, reconhecer que houve sim avanço na segurança pública em Alagoas. Eu não tenho problema, Rocha, de reconhecer avanço que tenha. O que é bom, na realidade, o que foi feito de bom pelo governo anterior ou por este, nós temos o compromisso de continuar. Tá? O que foi errado a gente vai corrigir e é lógico que a gente vai ter sempre a sensibilidade para saber ponderar e não tomar decisão precipitada. A segurança pública é um problema e a segurança pública contra a mulher e contra a comunidade LGBTQI+, é uma questão muito grave em Alagoas. Ele pegou o caso das mulheres. Eu lembro, Rocha, eu estava falando contigo que eu morei em Palmeira dos Índios uma época. A primeira semana que eu cheguei em Palmeira dos Índios, eu me incomodei muito, porque naquela semana, ocorreram 2 feminicídios, isso há 15 anos atrás. Isso já era uma coisa muito, muito marcante. Nós tivemos um crescente na preocupação com a segurança das mulheres. E nós não temos o papel de proteger as mulheres, nós homens. As mulheres sabem se proteger, mas a segurança pública é um assunto que incomoda. Nós precisamos desencadear uma grande campanha pública de esclarecimento, de educação. E eu acredito sempre na educação. Eu sou um homem que venho da educação. Acredito que a educação é sempre um instrumento fundamental. Nós precisamos desarmar, nós homens, Rocha, essa coisa de que nós somos donos das mulheres. Enquanto a gente não desarmar isso, não vai conter a violência. Porque na raiz do problema está a lógica de propriedade que nós homens, na maioria das vezes, temos sobre as mulheres. E aí, quando a mulher nos deixa, quando a mulher procura outra pessoa, a gente se sente traído e ofendido porque nós somos os proprietários historicamente. Isso é uma questão cultural. Investir em educação, investir em esclarecimento e investir em combate. É preciso fortalecer as delegacias regionais. É preciso construir políticas que permitam que a mulher que vá à delegacia seja bem atendida. E é preciso também, na comunidade LGBTQI+, garantir que nós teremos políticas públicas que atendam, que amparem e que promovam essas pessoas. Tá? A população LGBTQI+, Rocha, por exemplo, não encontra emprego na nossa realidade. Um garoto e uma garota que tem uma orientação sexual diferente do que é padrão na sociedade é discriminado o tempo todo. O desemprego já é grande para a juventude e é infinitamente maior para essa juventude e para essa população. Nós precisamos ter políticas públicas que digam assim, é preciso reverter essa realidade. Eu gostaria de saber se tem mais alguma pergunta de ouvinte. O nome do ouvinte que enviou essa pergunta, candidato, é Anderson Francisco. Anderson, grande abraço, obrigado pela pergunta. Valeu, Anderson. Tem mais alguma pergunta de ouvinte, Gilberto? Por enquanto não, Rocha, mas eu tenho uma pergunta a dirigir aqui ao candidato. Candidato, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre educação. O estado de Alagoas, infelizmente, é um dos estados que, se não for o que tem um percentual maior de analfabetos, sejam funcionais ou não, mas é um dos estados que, infelizmente, ainda tem um percentual muito grande de pessoas que não sabem ler ou escrever, ou ler e escrever, enfim. Mas o ex-governador e atual candidato ao Senado, Renan Filho, tem dito que esse analfabetismo de Alagoas é um analfabetismo de estoque, né, de governos de anos anteriores, e que no mandato dele isso mudou muito. Que avaliação o senhor faz sobre isso? O que é que o senhor pretende fazer para mudar essa realidade, caso seja eleito? Se eu fosse o governador Renan Filho, eu teria vergonha de dizer essa bobagem. Mas eu costumo dizer que vergonha só sente quem tem. Tá? Quem não tem, não sente vergonha. Se eu não peço a uma pessoa que não tem vergonha para ter vergonha. O cara ficou 8 anos no governo do estado. Eu reconheço as contribuições que o governador Renan Filho deu para a realidade de Alagoas. O governo Renan Filho tem qualidades, tá? Mas é uma vergonha ele tratar desse assunto dessa forma. Depois de 8 anos.
Se ele tivesse governado 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu entendo que ele dissesse isso. Depois de 8 anos. Na verdade, o que o Renan Filho fez para a educação, de mais importante, ele fez agora, na véspera da eleição. Tá? 7 anos do governo Renan Filho foram 7 anos de massacre ao funcionário público, desvalorização do funcionário público, e não há nenhuma possibilidade de você fazer educação de qualidade se você não começar valorizando as pessoas. Se você não valoriza o profissional da educação, você não tem chance nenhuma de fazer educação de qualidade. Não é só uma questão de construir escolas, não é só uma questão de construir prédios, não é só uma questão de investir no aluno, e é importante o investimento que vem sendo feito no aluno agora nessa reta final, é uma questão de construir um conjunto de políticas públicas que começam pelo investimento no funcionário. E o investimento no funcionário não é só também melhor salário. É importante que tenha melhor salário, mas é importante que tenha informação continuada, que tenha investimento no conjunto dos profissionais de educação, não só nos professores, isso é outro dado. Portanto, eu não acredito nesse negócio de estoque apenas. É claro que nós temos um histórico longo de desvalorização da educação. Para mim, educação não é um tema de campanha. Para mim, educação é uma história de vida. Eu completo no dia 3 de outubro próximo 34 anos de sala de aula. Ninguém nesta campanha tem condição de falar de educação melhor do que eu, por obrigação minha, tá? Depois de tanto tempo. Eu quero garantir ao povo de Alagoas, quero garantir aos pais, quero garantir à juventude que eles terão, caso eu seja eleito, um governo que terá como prioridade a educação. E não é prioridade de campanha, é prioridade de vida. Porque se eu não tivesse estudado, Rocha, eu não estaria aqui com você, tratando das questões com vocês, tratando das questões que eu estou tratando. Eu sou um cara de família pobre, que fez uma graduação em História, que fez um mestrado em Sociologia, que fez um doutorado em Ciências Sociais, que acreditou que a educação era o único caminho que podia permitir a ele escapar da pobreza. Tá? E eu não fiquei rico, mas eu escapei da pobreza mais grave que afeta a maior parte do nosso povo. Mas não é só uma questão de acesso a bens econômicos, é uma questão de acesso a códigos, a leituras que me permitem dialogar a realidade de Alagoas em boas condições de entendê-la e de promovê-la, e de promover esse entendimento. Portanto, eu quero dizer assim, eu quero assumir o compromisso, e um desses compromissos é investir na UNEAL. Tá? Eu tive ontem aqui na porta da UNEAL fazendo panfletagem. Esta instituição é importante demais. A UNEAL, a UNCISAL, que quase ninguém trata, ela é importante demais. A capacidade que a UNEAL tem de formar pessoal para a educação e para outras áreas, mas para a educação fundamentalmente, é uma contribuição extrema para Alagoas. E nós não temos tido a clareza e a compreensão devida do papel da UNEAL. Nosso compromisso é claro. Professor, vamos fazer o seguinte, nós vamos agora a um bloco comerciais, né? Sumariamente 4, 5 minutos, e logo depois a gente volta com a segunda etapa, novas perguntas, inclusive com a participação do ouvinte, né? O Gilberto, a gente vai continuar aqui, só um instante e voltaremos já. 91 Comando 91 Rádio NN. Se liga na hora. Agora 8h29. Vem aí a melhor cobertura das eleições 2022. Aqui na Rádio NN. Oferecimento Primus Laboratório. A nossa família é sua também. Escola Alternativa. Educando com excelência há 28 anos. Matias Design. A sua loja de móveis em alto padrão de Arapiraca. Com Alamedas Empreendimentos, seu investimento é seguro. Uma forma de proteger seu capital contra qualquer crise. Centurinet. Sua conexão com o mundo. 3522-8650. Maicon Despachante. O nosso esforço concentra-se na busca da sua total satisfação. 988-360671 no Arapiraca Garden Shopping. E Posto São Gabriel. Abasteça no Posto São Gabriel e concorra a 1 ano de combustível grátis. Rua Samaritana, próximo ao shopping. É piso que você quer? Então, vem pra Morada. Festival de Pisos e Revestimentos Morada. Piso Arielle 54x54, tipo A, Aruana Bege, apenas R$23,50. Revestimento Pointer 30x60, tipo A, só R$19,90. É revestimento Pointer 30x60, tipo A, por apenas R$19,90. Pesquise, compare e vem pro Festival de Pisos e Revestimentos da Morada Construção. Visite-nos. Entre
Entre, a morada é sua. Sou Ricardo Nazário do Sindipol, candidato a deputado estadual. No meio político, dizem que os servidores públicos são desunidos e não conseguem eleger ninguém. Vamos provar o contrário. Vou defender os servidores públicos e os serviços públicos de qualidade. Você, aposentado e pensionista, lutarei pelo pagamento dos precatórios e a devolução dos 14%. Vote 4488. São os últimos dias do Festival de Perfumaria e Limpeza Atacadão. Ainda dá tempo de aproveitar. O maior atacadista do Brasil negociou os menores preços em produtos das melhores marcas, como Pampers, Downy, Veja, Vanish, Omo, Rexona, IP, Tixan e muito mais. Vem abastecer e lucrar com o seu comércio ou mesmo comprar para a sua casa. E na hora de pagar, pode usar Pix, cartão de crédito e vale alimentação. Vem na certeza do menor preço. Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte todas as bandeiras aceitas em atacadão.com.br/lojas. Saúde em Foco, o programa mais saudável do rádio. De segunda a sexta ao meio-dia, aqui na NN. Saúde em Foco. A pandemia não aumentou as estatísticas, ela destruiu histórias. É o seu José do Coco, o Moacir das Verduras, a Dona Teresa do Camarão, a Maria do Artesanato e o Zé da Sanfona. O Auxílio Brasil se tornou o fôlego para a gente poder colocar comida na mesa de casa. E esse é o meu compromisso com vocês. Nós vamos lutar para que esse valor seja mantido com responsabilidade e com coragem. Porque aqui ninguém vai ficar para trás. Alamedas Empreendimentos, idealizadora do Residencial Sierra, traz para você 2 empreendimentos perfeitos para quem quer morar ou investir. Pôr do Sol Residência, um residencial com apartamentos, quarto e sala, ou 2 quartos e sementeira residência, com lotes a partir de 170 metros quadrados. Empreendimentos completos, localizados próximo ao FAO, que é uma região vetor de crescimento. Entre em contato agora através do WhatsApp 82 3539 0178. Alamedas Empreendimentos, tradição que reflete em bons investimentos. Cansado de internet lenta? Mude para Centro-Net e dê uma turbinada na sua conexão. Chegaram os novos planos de fibra ótica ultra banda larga. É muito mais velocidade, pagando muito menos. Agora você não tem mais desculpa para ficar utilizando a internet do seu vizinho. Acesse centronet.com.br ou ligue 3522-8650. Internet fibra ótica ultra banda larga é Centro-Net. A Unimed quer conhecer você melhor, sabia? Faça seu recadastramento. Ele é muito importante para manter suas informações sempre atualizadas e atendermos você ainda melhor. Então, acesse agora www.recadastramento.unimedmetropolitana.com.br. Atualize seu cadastro e concorra a um super smartphone no sorteio. Recadastramento Unimed. É simples, é rápido, é pra você. PagBet, o site de aposta mais bombado da internet. PagBet, o site de aposta mais bombado da internet. PagBet, o site de aposta mais bombado da internet. PagBet, o site de aposta mais bombado da internet. Pode confiar, viu? PagBet, o site de aposta mais bombado da internet. Sou candidata a deputada federal com o número 5566. Sou empresária do segmento do turismo e estou aqui porque luto por mais mulheres na política. Apoio Rui Palmeiras 55. Sou Isabela Laranjeiras. Sou Isabela Laranjeiras, ex-vice-prefeita do município de Maragogi. Sou candidata a deputada federal com o número 5566. Apoio Rui Palmeira para governador do estado com o número 55. E conto com o apoio de todos vocês. No queridinho da cidade tem tudo e a nova loja como a gente sempre quis. Tem farmácia, restaurantes, ótica, academia, salão de beleza, lazer, alegria. Com quantidade e amplo estacionamento, mais conforto e qualidade. Viva mais o seu momento. Queridinho da cidade, tem tudo e a nova loja como a gente sempre quis. Supermercado São Luís, porque a vida pede mais que um supermercado. Sua manhã, com mais informação. Comando 91.
São 8h35, continuamos com o nosso Comando 91 e a nossa entrevista com o candidato ao governo do estado, Cícero Albuquerque. Nós já tivemos a primeira etapa de perguntas, claro, a partir de agora vamos continuar e é evidente que o espaço vai continuar aberto para o ouvinte, né? Mas eu gostaria de saber agora, professor, o senhor, pelo que demonstra no seu plano de governo, parece ser contra essa questão a política de privatização, né? Que tem se discutido bastante aqui no Brasil e em Alagoas também. O senhor fala, inclusive, no seu plano de governo, em fazer uma revisão e até cancelamento de convênios, concessões ou venda, como a Casal, por exemplo. Isso. É verdade? Aí eu pergunto, no caso particular da Casal, ainda é possível reverter essa situação? Eu não vou te responder que porque eu preciso de um estudo técnico em relação a isso. Agora, eu vou te dizer que disposição para isso há. Disposição política para isso há. É um crime o que foi feito em Alagoas com a Casal, tá? Como foi feito, como vem sendo feito com alguns hospitais, por exemplo, que são entregues a organizações sociais com dinheiro público. É muito fácil. O prefeito de Maceió está fazendo agora uma entrega de 72 milhões de reais. Isso é dinheiro que sai do serviço público para a gestão privada. E aí o discurso liberal tradicional, que é um discurso que defende muito a competência do privado, é um discurso falido, porque na realidade de Alagoas o privado, em geral, passa pela apropriação do público. Compreende? Nós vou te dar um exemplo. Nós temos uma dívida em Alagoas. A dívida pública do estado de Alagoas é de 10 bi. 3,5 bi desta dívida vem de dívida do Produban, de herança do Produban. E qual é a herança do Produban? Alguns grupos econômicos que pegaram dinheiro emprestado e não pagaram, e outros que pegaram dinheiro emprestado em outros bancos com a garantia do Produban de que pagariam e também não pagaram. E aí ficou para o povo alagoano uma dívida só do Produban de 3,5 bi. Dívida de alguns grupos econômicos, repito, que quem paga hoje é o povo alagoano. Se você quiser ter uma dimensão do quão isso é escandaloso, Alagoas é o estado nordestino que mais deve. Se você quiser ter uma outra dimensão de como isso é escandaloso, o estado de Sergipe, nosso vizinho, com a dimensão populacional e geográfica parecida com a nossa, muito semelhante à nossa, tem uma dívida de 821 milhões. Compreende o que é isso? Nós precisamos dizer assim, olha, em Alagoas, a coisa pública tem servido escandalosamente mais do que no resto do país aos interesses privados. Todo município tem uma família que é dona, todo município tem 2 famílias que se comportam como donas. Nosso governo é um governo que vai afirmar o serviço público da educação, o serviço público da saúde. Nós faremos concurso para ter servidor público concursado exercendo o serviço público. Portanto, eu quero garantir ao povo de Alagoas que é um governo que vai ter o público e que vai ter uma exigência do público com qualidade. Eu sou professor de uma universidade pública. Eu fui professor de instituições particulares e públicas de ensino, do ensino fundamental, ensino médio, agora ensino superior. Não é porque é público que não presta, não é porque é privado que é bom. Tá? As melhores universidades deste país são universidades públicas. Voltando ao assunto da Casal, o que foi feito no processo de privatização da Casal não tem a devida transparência. Nós vamos investigar o que foi feito. Quando a sua conta de água, quando a sua conta de luz, quando a sua taxa de esgoto chegar e você pegar ela mais cara, você vai perceber como esse negócio é bom. Bom, esgotado o tempo, né? Numa outra pergunta, né, talvez relacionada ao assunto, a gente pode até falar um pouco mais, né, porque são assuntos complexos, né, em que a gente levaria muito tempo para responder. Mas seguindo aqui o nosso cronograma, aquilo que foi acordado, 3 minutos apenas para cada pergunta. No caso, resposta. Gilberto Júnior. Candidato, eu queria voltar a falar sobre educação. Agora há pouco o senhor disse que as universidades públicas são as melhores do país, as melhores universidades são públicas, e isso é inegável. Agora, por que não dá para, ou como reverter isso para a educação básica, por exemplo, aqui no estado de Alagoas? Deixa eu aproveitar também e já pegar esse gancho e falar sobre uma situação que o seu partido, o PSOL, defende, o senhor tem o direito de me corrigir caso eu esteja equivocado, mas que é a discussão da identidade de gênero nas escolas. O senhor pretende colocar isso em pauta em um eventual governo seu, candidato? A primeira coisa é dizer o seguinte,
é possível reverter a educação pública, transformando a educação pública numa educação de cada vez maior qualidade. Nós tivemos em Alagoas sempre uma educação pública de qualidade. O que nós tivemos nos últimos anos foi uma degradação do processo de qualidade, e esse processo de degradação da qualidade da educação pública, como de outros serviços públicos, começou com o não investimento em servidor público, começou com o não investimento na estrutura física. Há um desinvestimento muitas vezes, ou então um investimento que não é devidamente feito. E eu costumo dizer que não é só uma questão de botar mais recursos, é uma questão de botar mais recursos e ter um conjunto de políticas para tais áreas. O senhor reconhece, desculpe também, reconhece que houve uma melhora nos últimos anos em relação, por exemplo, o IDEB disse que houve essa melhora. Claro, Gilberto, eu não tenho problema nenhum de reconhecer a realidade. Pelo contrário, eu defendo uma coisa chamada honestidade intelectual. A honestidade intelectual me diz o seguinte: se você tem qualidades, se você pode ser o meu inimigo, eu tenho que reconhecer suas qualidades. Tá? Até porque não há nada que não tenha só defeito, nem há nada que só tenha só qualidade. Quando eu digo, por exemplo, que reconheço que o governo Renan Filho para a agricultura familiar foi um desastre. Quando eu digo que o governo Renan Filho foi um desastre para a cultura, eu não posso dizer a mesma coisa em relação a todas as áreas. Eu reconheço que em algumas áreas houve avanço. O avanço na educação foi infinitamente aquém do que deveria ter sido. Tá? E eu garanto a você que nós vamos fazer um esforço, mas um esforço grande para alcançar um padrão de educação pública como outros estados já têm. E aí eu olho para o estado do Ceará, conversava em off aqui com o Gostas, assim, o estado do Ceará deu passos muito maiores nos últimos anos, tá? Do que o estado de Alagoas. E aí nós queremos caminhar olhando os bons exemplos e construindo boas alternativas. Sobre a questão de gênero, Rocha e Gilberto, a questão não é promover essas políticas, a questão fundamental é dizer assim, tem um debate na realidade, um debate cada vez maior, que toma conta de nós, que discute essas questões, e a escola não pode se furtar a esse debate. Ontem uma amiga minha, assistente social, me dizia, uma moça de 16 anos chegou para mim e colocou essa questão: como é que a escola reage a isso? A escola finge que não existe esse debate? A escola finge que não existe preconceito? A escola finge que as pessoas não estão começando suas vidas sexuais cada vez mais cedo? A escola finge que muitas vezes os meios de comunicação, os de massa, especialmente as redes sociais, estão incentivando uma iniciação sexual mais cedo? A escola não é o lugar do fingimento, a escola é o lugar da verdade, da ciência. E nós não vamos mudar a realidade se a gente fingir que a realidade não está aí na nossa frente. Nós todos temos na família, nós todos temos no conjunto da sociedade esse debate. Nós, pais, precisamos discutir isso com nossos filhos cada vez mais cedo. E não adianta discutir fingindo que essa realidade não existe, nem tratando isso como problema. E esta é uma realidade que não é de hoje, é uma realidade que já é de há muito tempo. E não é uma questão de governo, é uma questão de sociedade, de família, de meio de comunicação. Esgotado o tempo, professor. Nós temos a participação de mais um ouvinte, o Ziel, ele mandou a sua pergunta, vamos acompanhar atentamente, logo depois vem a resposta. Bom dia a todos aí que estão na Novo Nordeste e ao candidato que está sendo entrevistado. O radialista José Rocha perguntou como o candidato Cícero iria resolver o problema das drogas. E ele deu sua resposta. Agora, eu como ouvinte, como cidadão, fiquei me perguntando. O candidato é do PSOL, um partido que nacionalmente defende a bandeira da liberação das drogas. Como vai fazer o candidato? Ele vai também peitar as maiores figuras até nacionais do PSOL para resolver o problema das drogas? Ele vai na contramão? Porque a maior figura, eu creio, hoje do PSOL é o Guilherme Boulos. Eu vou aqui ler palavras desse cidadão, Guilherme Boulos. Ele diz assim: vamos propor a descriminalização, legalização e regulamentação do comércio da maconha. Vejam só, então é uma bandeira do PSOL. O candidato é do PSOL. Como é que ele vai combater as drogas se o seu partido, repito, é um defensor da liberação das drogas, né? Essa é a questão, é uma pergunta. Então fica a dúvida.
como o candidato pode assegurar realmente que vai combater as drogas se ele faz parte de um partido que defende, que levanta a bandeira liberando as drogas, entre elas a maconha. E Boulos ainda diz mais, não vou ler tudo aqui, porque a liberação da maconha já está provado que o uso da maconha diminuiu depois da legalização. Isso é um verdadeiro absurdo. E como ele disse aí, nós concordamos, só sabe quem tem um parente, um filho nas drogas. As drogas é uma praga que tem se alastrado e que precisa ser combatida e não defendida. E o partido dele é um defensor autêntico em todo o país. Essa é a minha pergunta. Muito obrigado a todos e um bom dia. Meu nome é Osiel Araújo. Muito obrigado a todos e um abraço em cada ouvinte. Osiel, olha, eu vou falar contigo e acho que uma coisa que é importante em campanha é a gente falar olhando no olho. Eu estou olhando sempre para cima porque eu não entendi ainda que a câmera está aqui embaixo. Eu vou ficar mais concentrado nisso. Vou olhar para você e vou olhar para quem está nos ouvindo. O tema das drogas não é um tema simples. Não adianta, Osiel, você vir dizer assim, olha, porque está proibido, as pessoas não estão usando. É o contrário. As pessoas estão usando. E abra o seu coração e a sua mente para ouvir o que eu tenho para lhe dizer. Eu sou alguém que tem na família alguém que usa drogas. E eu não tenho nenhum problema em dizer isso. Não é com a aprovação de pai, não é com a aprovação de avô, não é com a aprovação de tio, não. Usa porque hoje se usa mesmo e já se usa há muito tempo. Quando eu era garoto, eu tinha um vizinho que usava, a minha mãe proibia a gente de se aproximar e tal, era uma coisa, hoje não é. O que nós temos que encarar esse debate é, se você me disser que criminalizar resolve, eu vou dizer assim, você está errado e pare para pensar no que você está dizendo, porque se criminalizar resolvesse, nós teríamos a solução. O que mais se faz nesse país é criminalizar, é combater, é matar, especialmente o traficante pobre, porque o tráfico de drogas não é comandado por pobre de favela. O tráfico de drogas é comandado por ricos. Os poderosos, algumas das grandes fortunas desse país, construíram suas fortunas no tráfico de drogas. Na hora que a gente quebrar o tráfico de drogas, nós quebramos parte do sistema. Na hora que a gente descriminalizar, parte do sistema cai. É simples isso? Não. Diversos lugares do mundo descriminalizaram. Procure saber como foi o resultado em diversos lugares do mundo. Em alguns lugares diminuiu substancialmente o uso, e diminuiu principalmente o esquema de crime que está paralelo a ele. Em outros lugares, não. Nos Estados Unidos, que parece para muita gente modelo, vários estados é descriminalizado. O mundo não acabou. Pare com bobagem, pare com preconceito, abra a sua cabeça, abra o seu coração para discutir este assunto sem preconceito. Qualquer pessoa inteligente discute qualquer problema sem preconceito. Abra a sua cabeça, abra o seu coração, não fique preso a ideias rígidas, porque este problema não tem solução simples. E eu não vou fugir da resposta, eu vou encarar o problema. Professor, para ser mais claro, né? Só ajudando aqui, se bem que a pergunta do Osiel foi bem clara, até tanto longa, né? O senhor é a favor, então, da legalização das drogas, como a maconha, por exemplo? Eu sou a favor de um grande debate. E te digo o seguinte... Não, mas desse debate que esteja a legalização? Lógico, porque a criminalização, do jeito que tem sido, tem nos levado a uma situação de guerra social. Rocha, abra seu coração para discutir isso em outros patamares. Não, mas está aberto. Sim, tá aberto, e eu estou dizendo a Osiel, abra a sua cabeça e abra seu coração para discutir isso em outros patamares. Porque se criminalizar resolvesse, nós não teríamos problema. O que nós estamos vendo no mundo inteiro é que o tráfico é uma parte fundamental desse processo. E eu não estou defendendo que libere qualquer droga. Bicho, o que tem gente usando maconha, e não é aquele da periferia, aquele pobre preto que a polícia chega lá e pinta e borda. É a classe alta, é a elite, que a polícia não chega lá e não pinta e borda. Eu sou contra que pinta e borde num e pinta e borde no outro. Eu sou a favor que a gente rediscuta esse assunto. Que a gente pare de preconceito, que a gente pare desse tipo de fechamento, porque se criminalizar, resolver, nós temos a solução dada há muito tempo. E não tem resolvido. Pelo contrário, tem agravado, tem piorado. Repito pela 10ª vez, abra a sua cabeça e abra seu coração para procurar um problema
para uma solução, para procurar solução para um problema extremamente difícil. Agora, candidato, quando se legaliza a maconha especificamente, não é uma porta para a legalização de outras drogas, por exemplo? Você não vê assim também? O álcool é uma porta muito maior. E você talvez beba e você não tem a coragem de encarar isso. Não sejamos hipócritas. Não estou chamando você de hipócrita, não. Estou dizendo assim, quer discutir esse problema, discuta de forma clara. O cigarro, de forma clara, candidato. Sim, mas eu quero discutir de forma clara, dizendo assim, olha, este é um problema que não adianta a gente querer manipular. Porque enquanto a gente tenta manipular, enquanto a gente tenta manipular, as pessoas estão morrendo. Nós estamos sendo bem claros aqui, nós estamos discutindo abertos à discussão, Isso, não é verdade? isso. Claro, talvez a gente tenha pontos de vista diferentes. A maconha tem o mesmo efeito que o álcool. O álcool talvez tenha um efeito mais grave. E o álcool, nós levamos os nossos filhos para os bares. Você encontra pai de família no bar com um filho. Você vê pai de família mandar o filho comprar cerveja na esquina. Acha que um erro justifica o outro, então? Não estou dizendo que você está dizendo que então é errado ter legalizado Vamos fechar tudo? Vamos fechar tudo? Não vamos. Vamos discutir isso no outro patamar. Porque se a gente não colocar esse debate no outro patamar, nós não estamos sendo sinceros. Quando o senhor fala em outro patamar, você se refere aqui exatamente? Sinceridade. Candidato? E quem é que não está sendo sincero aqui? Sinceridade é o seguinte, quando o camarada chega e diz, olha, o seu partido defende a liberação como se isso fosse um crime. Esta é uma concepção diferente da sua, diferente do ouvinte, que a gente precisa olhar para a realidade e dizer assim, olha nos Estados Unidos quantos estados liberaram. Olha, liberar lá resolveu o problema? Não, agora proibir resolveu. Sim, então nenhuma das duas situações resolveu. Qual é a saída, quem defende então? a criminalização também tem a sua razão. Qual é a saída então? Tratar quem defende como criminoso? É essa a saída? Porque quando o cara diz o seu partido, Boulos, parece que nós somos criminosos, envolvidos com o tráfico de droga, que estamos defendendo uma coisa que é um mal para a sociedade. Essa forma maniqueísta de tratar a realidade não pode ser encarada na defensiva. Não, mas veja bem, nós temos que fazer aqui uma defesa, porque ninguém está na defensiva. A partir do momento que nós lhe convidamos para vir aqui, é para discutir todas as questões, inclusive essa. Eu repito, o fato de alguém pensar diferente do senhor em relação a esse assunto não significa dizer que a pessoa está lhe agredindo. Não, e eu não estou tomando como agressão, eu só estou dizendo o seguinte, que este debate precisa ser feito com mais sinceridade no Brasil. Mas o espaço é esse, estamos aqui para isso. Eu estou topando esse debate. E a outra coisa, não é porque o nosso ouvinte colocou a situação do Boulos, do Guilherme Boulos, ou do partido PSOL como um todo, que quem pensa diferente, de repente eu e até mesmo Rocha, que também acha que o partido tem algum tipo de envolvimento. Quando o senhor fica um pouco mais alterado falando assim, dá a entender que todo mundo que pensa o contrário tem a mesma opinião do ouvinte, não é? Não, é isso? Não, eu até acho que se pareceu isso, desculpa, mas agora tão cansado, cara, de participar desses debates, sendo tratado como criminoso porque defende uma coisa que nos parece o bem da sociedade. O bom para nós é que ninguém usasse droga nenhuma, é que ninguém fosse viciado em nada. O bom seria isso. Bom, o tempo acabou. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Claro, a gente vai mudando de assunto aqui. Às vezes, quando a gente vai num determinado trilho, até dá vontade de continuar, mas são muitos assuntos. Nós estamos falando aqui de propostas de governo, né? Caso o senhor chegue lá, são 4 anos, um vasto projeto que o senhor tem, no caso, plano de governo, e talvez ainda seja reduzido se a gente levar em consideração o tamanho dos problemas que nós temos em Alagoas. Mas eu gostaria de saber o seguinte, eu observei também no seu plano de governo o seguinte, o senhor tenta, pelo menos fala, na criação de governadorias regionais, não é verdade? Como, por exemplo, do Agreste, sede aqui em Arapiraca, do Sertão, sede em Santana do Ipanema, do Litoral Sul em Penedo, do Litoral Norte em Porto Calvo, enfim, governadorias regionais. Nós já tivemos uma aqui em Arapiraca, governadoria do Agreste, que na verdade, pelo menos na minha opinião, nunca contribuiu em nada. O senhor está certo que vai contribuir? Como deve? Deve ser diferente do que foi feito? Olha, Rocha, nós temos em Alagoas uma coisa curiosa. A sede do Estado, a sede do governo, melhor dizendo, está lá longe no litoral. E essa distância física, ela muitas vezes se materializa enquanto ação política. E Alagoas, apesar de ser um estado pequeno, ainda sendo um estado pequeno, é um estado diverso. A realidade do Agreste é muito diferente da realidade do litoral norte, sul. E eu penso que a gente tem que ter ouvidos mais próximos. Tá? Assim, aquela ideia do governo itinerante por si só já é uma ideia boa, mas ela é insuficiente porque ela é episódica.
Qual é a ideia? Não é reproduzir estruturas para gerar cabides de emprego. A ideia é aproximar o governo da realidade. Eu tenho visto muito em Maceió, e quem está nos ouvindo, eu sou homem do interior, eu sou lá de Atalaia. Quem está no interior sabe que os governos eles funcionam muitas vezes nas capitais. E eu vi esses dias um debate dizendo assim, mas há uma disputa positiva entre o governador e o prefeito de Maceió, e essa disputa é positiva, e essa disputa gerou um resultado positivo que foi que foram os dois trabalhando para a cidade. Bom, eu vi a mesma coisa em Salvador recentemente, eu tenho uns vínculos em Salvador, e a mesma coisa eu vi lá. Você não escuta isso em relação ao interior. Tá? É importante que a gente diga assim, o governo do estado precisa trabalhar no estado inteiro. Não apenas na capital, onde está a maior parte do eleitorado. O governo do estado precisa pensar o conjunto do estado. E é importante que a gente tenha essas governadorias que são instâncias que pensam a região, que pensam políticas permanentes para a região, que não abra competição com o governo municipal. Não é um governo paralelo ao governo municipal, a ideia não é essa. A ideia é que a gente possa ter propostas discutidas com o município, propostas discutidas com movimentos sociais, propostas discutidas com a sociedade civil permanentemente. E não é escolher o adversário político do prefeito de Arapiraca, não é isso. Não é escolher o adversário político do prefeito de Santana do Ipanema ou de Penedo. Não é isso. A ideia é colocar quadros técnicos que estejam à disposição da realidade local, mas que estejam também permanentemente chamando a atenção do governo do estado para as questões regionais. Vou te dar um exemplo. Arapiraca é uma cidade polo. E desde o governo Fernando Henrique, de forma mais acentuada, vem ocorrendo um conjunto de políticas públicas no país para incentivar as cidades polos. Desconcentrando serviços, desconcentrando investimento para que desconcentre população nas capitais. Parte dessas cidades, como Arapiraca, como Caruaru, como Campina Grande, que eu conheço bem, receberam incentivos. Só que elas não estavam preparadas para receberem as cargas que vieram junto. Que é toda uma região desaguando aqui. E nós não temos um sistema de transporte que permita isso, nós não temos um grande ponto de encontro que as populações venham, nós não temos obras públicas que viabilizem trânsito, nós não temos um conjunto de políticas que permitam isso. Qual é a ideia? É que a gente possa ter no governo do estado sensibilidade e compreensão dessa realidade. Tá? Investir não apenas na capital e nas cidades polos, mas investir no conjunto do estado, assistindo essa população daquilo que ela mais tem, como carência. Ô Rocha. Pois não. Tem mais uma pergunta de ouvinte, mas eu acho que não dá mais tempo, né? Como faz? Mas para o ouvinte a gente abre uma exceção, então, né? Vamos lá. Vamos ouvir. E o candidato terá os mesmos 3 minutos para a resposta. A gente vai ultrapassar um pouco aqui, mas não tem problema. Vamos ouvir. Então, nesse detalhe também, o álcool, a gente fala das drogas, né? Que são todas. Mas você vê, os jovens nas festas, vamos dizer no São João, todos usando álcool. Não é proibido para menor de 18 anos, mas eles estão lá bebendo e saindo bêbados. Então, acho que, eu não sei, também eu estou aqui a minha dúvida, mas vamos discutir mais, né? Isso é importante, só sabe quem tem um alcoólatra na família ou um drogado na família. Mas é importante a gente discutir, com certeza. Na verdade, foi uma pergunta, foi apenas uma observação. Eu deixo então obrigado, Edileuza, né, que fez essa observação. Por não ser pergunta, a gente não vai abrir espaço para resposta, né? Então eu gostaria de dizer para o senhor tem 2 minutos para fazer suas considerações finais, como todos os outros que passaram por aqui tiveram, evidentemente para o senhor também. Fique à vontade. De antemão, muito obrigado por ter vindo. Eu quero agradecer, quero dizer a vocês que eu falo sempre com muita veemência, porque eu falo daquilo que eu acredito. Claro. Eu estou numa campanha desigual, injusta, mas eu estou fazendo o combate, o debate, é uma trincheira, é um ato de ousadia. Nossa campanha começou no Quilombo dos Palmares. Dizer, Edileuza, eu só acredito na educação como investimento fundamental. Tem quem acredite na repressão como primeiro investimento, eu acredito na educação. Nós precisamos educar os nossos jovens, nós precisamos educar todos nós para vivermos em sociedade em melhores condições. E melhores condições significa assim, é preciso saber lidar com certas coisas que a realidade apresenta como alternativa. Eu sempre tive na minha vida a oportunidade de enveredar pelo álcool e ser um viciado, de enveredar por outras drogas e ser um viciado. Tá? Eu sempre soube o risco que isso representa, porque eu perdi amigos nesse processo. Eu não trato desse problema como um problema simples, eu trato desse problema como um problema gravíssimo. E penso que nós só resolveremos isso quando nós família, quando nós meios de comunicação, quando nós educadores, quando nós pais, quando nós governos assumirmos esse problema como um problema de todos e tratá-los de forma efetiva e verdadeira. Tá, quero agradecer a vocês, quero dizer que estou sempre à disposição para o debate.
Quero dizer que às vezes eu sou mais enfático porque eu defendo o que acredito, repito, e quero dizer que acredito na capacidade do povo de Alagoas de escolher aquilo que é melhor para ele. Tá? E sei que o povo de Alagoas está cansado das mesmas coisas. E quero dizer ao povo de Alagoas que, repito, eu sou o único candidato que não tem um compromisso com os esquemas políticos de Alagoas. Eu sou o candidato antissistema, eu sou o candidato alternativo, eu sou o 50 nesta eleição e peço o seu voto como não só para mim, como peço o seu voto também para o candidato Lula à presidência e como peço o seu voto para o companheiro Mário Agra para senador. O Mário é o 500. Grande abraço, foi um prazer e até a próxima. Ok, acabamos de ouvir então o candidato ao governo do estado, Cícero Albuquerque, a quem agradecemos mais uma vez. Amanhã, gente, na sequência, nós estaremos ouvindo o atual governador e candidato à reeleição, Paulo Dantas, do MDB. Portanto, amanhã, Paulo Dantas será o nosso entrevistado. Grande abraço.